Oi! Oi, alô, cadê? Agora sim. Alô, vamos nessa. Oi, Gabriel. Oi, Murilo. Oi, Anessa, tudo bem com vocês? Copiei aqui o e-mail do Gabriel, que é para onde eu estou mandando esse trabalho de volta. Ele está indo privado, como eu falei para vocês, tá? Por que eu mandei para ele? Porque na sequência ele foi o primeiro que estava lá postado, tá bom? Foi por isso, né? Porque é Gabriel ou Murilo ou a Inês. Porque se assim fosse, com certeza eu mandaria para as mulheres principalmente. Ou melhor, para a Ianessa nesse caso. Tá bom? Vamos ler juntos. O trabalho de vocês tem 26 páginas nesse total. E vamos ler juntos o trabalho em si. Ó, queridos, eu não sei se lá tem esse ponto, tá? Verifica lá se tem no modelo tem um ponto. Se tem, arranca, tá errado. Não tem ponto. Aqui. Relatório de visita técnica, o que? Aqui tá bom, não era para mexer mesmo, era só para passar a página. Ó, é assim, tá certo? Não tem ponto. Lista de ilustrações, funções do analista de TI. Quando só tiver e sugestão, arranca quadros e arranca figura. Então deixa lista de ilustrações, figura 1, quadro 1. Foi. Certo? Não precisa, só tem não precisa das referências de 1 a 1. Business Intelligence, ok, CNPJ, CT, micro e pequena empresa, ok, RP, hard disk, IF, coisa boa, quanta coisa legal. Bom, excelente, parabéns, muito legal, muito bom. O sumário basicamente está aqui. Eu fiz uma pegadinha com vocês. Vamos ver se vocês não caíram. Caíram. Qual é a pegadinha? Todo trabalho que tiver fundamentos teóricos, e nesse foi pedido que tenha, tem que ter inserido aqui. Tem que ter inserido aqui a parte de referências. Então, é necessário inserir referências neste sumário, tá? Eu não sei se foi a minha digitação que já estava assim, ó. CT, características dos problemas levantados na organização, tá certo? Então, esse CT é minúsculo também. Vamos lá. Parte 1, organização, a folha geral, identificação da organização. Parabéns por colocar o nome completo ou 2 nomes, excelente. Na organização VBlog PB Centauro. Transporte de artigos esportivos e tem como responsável, talvez essa vírgula aqui não exista, porque é um complemento. Sua atividade de fim é isso e tem como responsável o senhor Cleidson Laurindo, tá? Transporte de artigos esportivos. E tem isso. Segundo Oliveira, página 101. Opa, a sentença está faltando o que referencia ela ser uma sentença direta ou uma citação direta, porque vocês colocaram o autor, Oliveira, eu imagino que seja o de Djalma Rebouças Oliveira, 2017, página 101. Organograma é o quê? O agrupamento de acordo com critérios específicos, com um critério específico. Eu penso que a citação é essa aqui. Então, se e em sendo a citação este conjunto, faltou aspas aqui. Cadê minhas aspas? Faltou aspas aqui. E faltou aqui. Tá. Para o mesmo autor, sugestão não precisa do mesmo autor. Para o autor, organograma é de novo. Se ele diz que eu preciso saber, é a mesma página. Então, repete aqui, página 101. E se tem citação direta, aspas. Para a Cury, organograma mesma explicação. A unidade não possui. Tá certo, não vou dizer que tá errado, tá certo. A sugestão para um próximo texto é que se faça uma ponte entre os parágrafos.
Tá? Aqui você diz organograma, segundo Oliveira é esse, para a cura é isso. No momento da visita técnica, no momento da entrevista específica sobre organograma, verificou-se, não se incluir no texto, que a unidade não possui organograma definido, assim como a organização não torna visível o desenho da organização estrutural. Legal isso aqui. Qual é a crítica que se faz de não tornar visível ou sabido o organograma? Levantar isso aqui. Entretanto, conforme informações apuradas, apresentamos, não se incluir, tá? Não se incluir. Um documento técnico, ele só tem a inclusão no fim, lá nos relatórios finais, nos posicionamentos finais, nas considerações finais, o que alguns autores chamam de conclusão. E figura 1 é F maiúsculo. A figura 1 está onde? Olha a distância que está a figura 1. Então não faz isso, tá certo? Se citou a figura 1, traz a figura 1. Tá bom? Apresentamos o organograma. Informações apuradas. Apresentamos. Esse apresentamos aqui, não se incluir. Verificar outra palavra para cá. Assim, de acordo com o que pode ser visualizado, o CT. O CT. Ah, professor, a gente colocou essa abreviação lá na lista de abreviaturas. Está aqui. Só que esse CT, antes de estar em abreviação no texto, ele deve ter centro de triagem. Tá, queridos? Então aqui, ó. O centro de triagem -CT possui um coordenador responsável, que é o coordenador de transportes. Está vendo que uma coisa não guarda relação com a outra? Aqui se chama de coordenador de transportes para o coordenador de triagem. Então, tecnicamente, tem aqui uma falha na distribuição de atividades ou uma falha na alocação da titularização do posto de trabalho. Se é um coordenador, se é um centro de triagem, tem um coordenador de triagem. E pode haver coordenador de transporte? Pode, mas não necessariamente. Ok? Tendo abaixo do assistente logístico, analista de tráfego, conferente. Aqui vocês colocaram o assistente, o analista. E aqui não tem mais os artigos. Por quê? Tendo abaixo dele assistente de logística, ou são assistentes? Tem mais de um? Analistas de tráfego, ou é só um analista de tráfego? Conferentes, assistentes, aqui já são mais, ó, de depósito, e o auxiliar de limpeza. É só um? Por sua vez, abaixo do analista de tráfego encontram-se os motoristas e ajudantes de carga e descarga. Entretanto, apesar de estarem alocados na mesma unidade, o analista de TI, um analista de quê? De tecnologia da informação, TI, e o assistente de faturamento estão abaixo de outro superior. Troca essa palavrinha abaixo. Cadê? Abaixo. Por outra de mesmo significado, agora só que mais administrativamente correta. Subordinado, respondendo, alocado, tá? Coordenador de TI e coordenador fiscal, respectivamente. Logo, sem supervisão no local. Ressalta-se que ambos não se alocam no quadro colaboradores, mas sim Centauro. Então, são duas empresas numa só. Isso não lembro de ter sido explicado lá em cima. A gerência, aqui nesse caso a gerência setor é maiúsculo, tá? Assim como os superiores do analista. A gerência de quê? Assim como os superiores do analista de TI é maiúsculo, assistente de faturamento é maiúsculo, está alocada. A gerência, assim como os superiores do está alocada em outro estado. Estado aqui é maiúsculo, porque é unidade da federação. Dessa maneira, o CT possui uma estrutura organizacional horizontal, pois os colaboradores em específico, vírgula, os intermediários, vírgula, possuem autonomia para tomar as decisões acerca da operação, apesar de estarem abaixo do coordenador. Tá confuso esses abaixos acima, viu, equipe? Também, vírgula, por Oliveira, os organogramas possuem as vantagens
possui como desvantagens como não representar graficamente determinados... Opa, dá uma corrigida nesse material, nesse texto aqui, que tá feioso. Como desvantagem dos organogramas, Cury aponta. Se ele aponta, é um texto com 2008, página 2011. Eu acho que tem um erro de digitação aqui. Hã? A mesma coisa, faltou aspas para esse texto, faltou aspas para esse texto, faltou aspas para esse texto. Aqui é Vasconcelos, não é isso? Além disso, conforme a existência de atividades multidisciplinares são muito baixos. Em que? Esse aqui ficou solto. Ó, esse aqui ficou solto do que é desvantagem dos organogramas, que poderia ser num parágrafo só. Este e esse. Esse aqui poderia estar num parágrafo só, sem citação direta, apenas como posicionamento dos autores. E aqui num outro parágrafo. No caso da Vlog PB Centauro, encontramos... Não encontramos. Encontrou-se duas particularidades. Ponto. Na primeira, o analista maiúsculo de TI, analista A maiúsculo de TI, do local está lotado em outra cidade e a sua coordenação, que é posto também. A outra situação é a do fatorista, que também está lotado em outra cidade e a sua coordenação também. Essa cidade aqui, essa daqui, é a mesma dessa daqui, porque se é a mesma, essa e essa, esse texto é um só, não tem esse ponto aqui, ó. O organograma consolida-se como funcional, pois apesar de possuir autonomia, essa é limitada quanto à função ao qual o colaborador exerce. A função na qual, gente, olha isso. Ou a qual. Quanto à função a qual o colaborador exerce na organização, não tendo na organização, portanto, sobreposição de cargos. Já disse. Isso aqui, a figura era para estar lá em cima e depois a explicação da figura em si. Ó, é uma figura? É. Então, se é figura... Não, aqui não, se ela quiser. É uma figura? É. E sendo figura, tem que ter uma inserção aqui de bordas. Cadê minhas bordas? Não é margem, não. Sai pra lá. Wrapping Size Rotation. Plain. Aqui uma figura. Como estava, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é dessa turma aqui, especificamente, que está lotada neste CT? É isso mesmo. E quem não está aqui, está com outra linha aqui, ó, caso logo o analista de TI, ele está onde? Em outra cidade. Coloca ele aqui fora. Faz um organograma complementar esse aqui para dizer a quem isso aqui está ligado, porque isso aqui não começou aqui, ele começa aqui antes, não é isso? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Ajudante de carga e descarga. Não lembro de ter visto essa turma daqui. Isso são internos ou são externos? Não tem comentário nenhum sobre ele. E já começou um outro tópico. Não se termina um texto com figura ou com qualquer outra ilustração. Sempre depois de uma ilustração tem-se comentários sobre ela que justifiquem, que apontem, que discordem. Tá ok, turma? Tá certo? Fonte própria autoria. Não, faz isso não. Isso aqui tá feio. Pesquisa direta é uma situação. Eu costumo colocar sempre pesquisa direta. Tem outros nomes que eu não lembro agora, eu confesso. De tanto eu colocar pesquisa direta, pesquisa de campo, elaboração própria.
O elaboração própria é uma coisa meio truncada, depender de quem vai analisar. Olha só que interessante. Se isso aqui é elaboração própria, isso aqui é elaboração de quem? Essa é a pergunta que pode ser feita. Se isso aqui é elaboração própria, o restante do trabalho é elaboração de quem? Ah, mas teve colocações de outros autores. Sim, e o que não é de outros autores é de quem? Porque esta é uma elaboração de vocês. Por isso que eu digo que a fonte aqui não é a elaboração. A fonte é a pesquisa. Então é pesquisa de campo, pesquisa direta. Tá bom? E aqui eu já instruí como fazer após a figura. Vamos lá. Setor econômico. Voltando aqui, não é isso? Setor econômico e segmento de mercado. Atividade da PB. Não. Não é terceiro setor, turma. Não é. Esse aqui foi colocado de propósito. De propósito. Porque geralmente e muita gente boa confunde setor econômico de atuação com área de atuação da economia. Parece, mas não é a mesma coisa, tá? Então dá uma pesquisada. O que é terceiro setor? E eu estou vendo aqui já no relance de olho que vocês definiram. Pensa bem comigo. Vocês estão dizendo para mim e para os que vão ler que a atividade da Velog é o transporte de artigos esportivos. Vamos colocar aqui verde. E está no terceiro setor. Vamos colocar aqui uma outra cor, amarelo, como diz meu sobrinho. Um conceito que resume bem o que é terceiro setor, que é amarelo, é o que Fernandes, 94, página é o de Fernandes, que afirma que o terceiro setor, de novo, amarelo, é privado, porém público. Vocês escreveram o primeiro parágrafo e disseram no segundo parágrafo. Lembra que eu comentei isso com vocês algumas vezes? Acho que foi com vocês, não. Foi com a turma de prática de pesquisa. E já antecipo. Muitas vezes a nossa inocência de escrita é verdade. É verdade. E isso cabe a qualquer nível, de graduação a doutoramento, pós-doutoramento. Às vezes a inocência da escrita ou a não prática da escrita de forma mais responsiva faz com que a gente cometa esses erros. Vocês estão dizendo que o transporte é a função, é a atividade dessa VBLog Centauro. Não é isso? Transporte de mercadorias, de artigos esportivos. E vocês afirmam no parágrafo seguinte que ela é uma atividade privada, porém pública. Como assim? Os meus impostos estão cobrindo o transporte de artigos esportivos? Não! Consegue enxergar? Então, de cara, essa definição aqui está relacionada com esta afirmação do Fernandes? Está. O terceiro setor é não vou dizer não. Porque tem afirmações melhores do que a do Fernandes. O Fernandes deu uma resumida, tão resumida que deixa confuso. Como é que uma coisa é privada, porém é pública? Ok? Então vamos seguir com a fala de vocês aqui. Com essa afirmação, podemos, já falamos sobre não se incluir no texto, entender que esse elemento da sociedade civil não é apenas público e nem é apenas privado, no sentido convencional desses termos, apesar de existir uma forte ligação entre ambos. Ou seja, plim blom, isso aqui eu ia falar, não sei se eu já falei, mas eu falo com você agora, e repito, caso eu tenha a oportunidade de trabalhar com vocês lá em prática de pesquisa. Falas como, escritas como, ou seja, por exemplo, tal como, indica que aqui o escritor não conseguiu explicar-se bem. Aí então ele dá um ou seja e vou me explicar melhor aqui. E geralmente essas explicações posteriores, elas são curtíssimas. Então o que eu não consegui explicar num parágrafo, em 2, 3 parágrafos, aí eu dou um ou seja, é isso. Peraí, se eu não tive condições de explicar lá em cima, por que eu explico aqui?
Aí pode vir à mente de vocês também. Mas, professor, é que nos livros, na aula, o senhor mesmo faz. Ou seja, por exemplo... Opa, estamos falando de duas coisas e duas situações diferentes, tá? Uma é a situação de escrita de um relatório de consultoria. Não cabe explicação da explicação. É para dizer e dizer na hora, para quem for ler, o analista, o gerente, o diretor da empresa que for ler num futuro próximo, ele leia e entenda de primeira, porque ele não vai ter tempo de ler 2, 3 vezes. Tá? Então, essa é a observação que eu faço desde já como melhoramento do trabalho de vocês. É composto por organizações de natureza privada, não tem aspas. Se quer fazer uma referência a ela, apenas aspas simples. Tá certo? Privada. Porque aspas duplas estão relacionadas em textos acadêmicos, científicos e técnicos a citações de autores ou a fundamentações de autores. Pois são criadas por iniciativa particular, mas que se diferem de organizações do segundo setor, olha aqui, segundo setor, por não visarem o lucro e são estritamente dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos. Queridos, nada disso aqui está relacionado ao transporte de artigos esportivos. Nada. Então, aqui também não vai caber. Se o primeiro texto foi... Se a primeira conceituação deu-se para o terceiro setor, aqui também deu-se para o terceiro setor. E refriso, não é terceiro setor, é outra palavrinha. Tá? Que parece, mas não é. Aqui vai ficar para vocês pesquisarem. O objetivo da segmentação de mercado é de concentrar esforços de marketing em determinados alvos, que a VLogBB explora comercialmente em decorrência de sua capacidade de satisfazer a demanda dos focos de maneira adequada. Ficou confuso, principalmente isso aqui. Cada segmento deverá ser constituído por grupos de consumidores que apresentam no mínimo diferenças entre si, do ponto de vista das características. Olha só, características. O mesmo CT que está lá em cima, está aqui, ó. Adotadas e o máximo de diferença em relação aos demais segmentos. Segundo Kotler, a essência é, se segundo que Kotler está dizendo, cadê as aspas? O conceito de segmentação de mercado significa identificar. Se significa, é uma definição. Se define, quem foi que definiu e qual é a página. Ou as páginas. Características de novo. Meninos, menina, nem passar no corretor antes passaram. Faça isso comigo, não. Essa identificação é realizada segundo critérios estabelecidos ou profissional de marketing e ou de pesquisa. Os critérios, ou na linguagem mercadológica, não tem essa vírgula, tá, queridos? Os critérios, ou na linguagem mercadológica, as bases mais comuns da segmentação são geográficas. Sugestão, isso aqui vai para outra página. Sugestão, coloca aqui, pode fazer um quadro, que eu penso que fica muito melhor. Colocar isso aqui num quadro. Coluna, tipos de segmentação, características geográficas, por região, estado, demográficas ou sociais, por sexo, idade, civil, benefícios procurados, por benefícios específicos do produto, satisfação e necessidade, por comportamentais, comportamento de consumo. Então, duas coluninhas resolve. E aqui partes de quem? Quem foi que definiu isso aqui? Não é Kotler que definiu? Não é isso? Com a segmentação, o alvo e o posicionamento. Desta forma, o quadro é definição ou tipos de segmentação mais comuns, o nome do quadro, e a fonte é Kotler 2000, não, Kotler, 1997, Deus do céu, 20 anos, pega um mais novinho, faz isso não, vai ser a mesma coisa, tem palavras diferentes, tem palavras mais bonitas, tá, 20 anos, Kotler mais novinho, vírgula, com adaptações. Isso significa que vocês pegaram o texto do Kotler e adaptaram para melhor significar. Desta forma, aqui tem um entra, que é para separar as observações do texto seguinte. Quanto à segmentação, não há um método único. Os clientes da VLog podem ser agrupados com base nas suas características demográficas e ou por suas características geográficas, com base nos seus comportamentos de... Opa. Pensa bem. Pelos que você me disseram, a VLog é uma transportadora. O que é que a
O que é que se compra de uma transportadora, meu povo? Serviços de transporte, serviços de entrega. Não é isso? Quem é que compra o serviço de transporte? É o consumidor final ou é o fornecedor? Pensa bem. Você está comprando lá um tênis. Aí você vai lá e compra um tênis. Vai receber na sua casa. Digamos que seja isso. Quem é que comprou o serviço para a VBlog? Quem é o cliente? É você que comprou ou é a loja lá na qual você comprou na internet, num bônus, com a troca, que foi lhe entregar? Quem é que está pagando essa conta diretamente? É você ou é o fornecedor seu? Esta resposta define tudo isso aqui. Cadê? É de tudo isso aqui, mas eu quero ficar aqui, ó. Define este tipo de segmentação que a Vlog está inserida ou que ela se posiciona como alvo, aqui ó, targeting, e posicionamento. Certo? Vamos rever isso aqui. A finalidade do serviço proporcionado é uma oportunidade da empresa identificar no mercado. O serviço ao cliente é cada vez valorizado pelos consumidores finais e consumidores institucionais, pois apenas... Isso aqui é verdade. Isso porque, embora o produto e preço da Centauro sejam fortes e essenciais, a rapidez na entrega, a disponibilidade do produto, o bom atendimento, a ausência de avarias e outros criam valor ao reduzir o custo para o cliente. Quem é o cliente? Você recebeu um tênis avariado, ou lá um aparelho de ginástica variado. Quem é que vai pagar essa avaria? É você ou é o fornecedor? Quem vai pagar é a Centauro. Ok. O seguro, quem foi que pagou? Foi você ou foi o fornecedor? Essa resposta também define. É a mesma resposta daqui que vai definir esse texto daqui. Ó, eu penso que esse texto aqui já foi dito nesse parágrafo anterior. Não, isso aqui não. Isso aqui penso que está em excesso, tá? Num relatório de consultoria está em excesso. Para usufruir das vantagens de segmentação do mercado, é preciso que a Vlog PB se estruture de modo a ser capaz de gerenciar a complexidade da adoção de diferentes políticas de serviço aos seus clientes, estando sempre atenta às mudanças no mercado, pois essas exigirão readaptações constantes. Disse muita coisa bonita, mas não disse muita coisa não. Tá aqui, tudo isso aqui é verdade. Relacionado a quê? Esse monte de coisa aqui. Sim, mas esse monte de coisa aqui está aqui que tem um erro de conceito de quem é o cliente. Para Vlog, quem é o cliente? Tá? Aspectos estratégia da organização. Acho que tem mais um espacinho assim. Segundo Hill e John, 73, estratégia é, mesmo conceito, aspas, a seleção dos meios para realizar os objetivos. O conceito é só isso aqui, a seleção dos meios para realizar os objetivos. Pensa numa definição pancada. O conceito de estratégia nasceu nas situações de ocorrência, como exemplo, isso aqui é livro teórico, né? É teoria. Guerra, jogos e negócios. A realização do objetivo significa anular ou frustrar o objetivo do concorrente. Peter Drucker, não. Se é o autor, é só Drucker. 54. Faz isso não. Tem tanta coisa boa de Drucker depois de 80. Uau! Para Drucker, vírgula. Pá. Aspas. As decisões importantes, as decisões que realmente são importantes são estratégias. Elas compreendem descobrir qual é a situação ou mudá-la. Eu nem sei se eu colocaria esse texto. Esse aqui. Eu nem sei se eu colocaria. Tá desnecessário, tá? A estratégia são ações realizadas quando buscando um objetivo. Seria a busca de ideias novas para rotinas existentes. Na atualidade, e estratégia apresenta diversos significados. Dá uma melhorada nisso aqui, que a concordância aqui caiu. Na visão de Mintzberg,
na visão de Mintzberg, o que é? Na visão de Mintzberg, 2006, vírgula. Estratégia é uma forma de pensar o futuro integrado no processo decisório, um procedimento formalizado articulador de resultado, um programa de trabalho. Aqui, aspas e aspas. Por fim, Mintzberg et al. Por fim, vírgula. Mintzberg et al. Descreve estratégia como o padrão. São algumas situações. Primeira colocação, de juntar esse texto com esse. Segundo, depois de 2 pontos, letra minúscula, se só não ocorre se, somente se o nome sequente for substantivo próprio. É isso? Se tem página, também tem aspas. Vamos à frente. Todo coeso. Uma estratégia bem formulada. O pensamento estratégico é focado no jogo. Tá bom, precisa mais não. A organização developer não divulga para os colaboradores suas estratégias adotadas pelos seus stakeholders. Como assim? Não, professor, não divulga não. Opa, para. Colaboradores, vamos colocar aqui de amarelo, está dentro do conceito de stakeholders, vamos colocar aqui de vermelho? Eu penso que sim. Então, se a estratégia é adotada pelos stakeholders, como é que o colaborador que está dentro dos stakeholders não sabe qual é a estratégia? Ou será que eles não têm missão, visão e definição de valores clara? Ou eles não têm definição nenhuma, nem clara, nem sem ser clara? Tá? Então essa é uma pergunta bem interessante para se colocar como crítica aqui. Tivemos, não tivemos, teve-se ou obteve-se, verificou-se, viu-se estampado na parede o lema empresarial compartilhado com seus colaboradores: democratizar o esporte. As organizações aplicam estratégias constantemente, mas nem sempre o fazem da maneira correta. Ok. Como no caso da Veloc BBA, não divulga para os seus colaboradores as estratégias adotadas por seus stakeholders. A mesma fala que está lá em cima, né? É a mesma coisa que está aqui. Isso aqui, vamos colocar aqui de pink, é a mesma coisa que está aqui, ó. Pink. Pela falta de conhecimento dos colaboradores responsáveis pelas formulações e também pela falta de conhecimento estratégico. Vocês já estão dizendo isso é verdade. Porque se é verdade, isso aqui é para estar aqui. Quando termina esses stakeholders aqui. A Centauro não divulgará pela falta de conhecimento dos colaboradores responsáveis pelas formulações e também pela falta de alinhamento estratégico. Vocês têm certeza do que vocês estão dizendo? É isso? Por desconhecer os conceitos de estratégia adotados pela organização, os colaboradores não conseguem traduzir isso para o foco que se pretende, o que depende muito da visão sistêmica. Tá muito profundo, gente, e ficou desconexo. Calma. Analisem quem vai ler esse relatório. A gente vai entregar lá? É claro que vai, e eu quero ir com vocês, se me permitirem. Atualmente são muitos desafios para manter as organizações competitivas, seja lançando seja lançando produtos e serviços constantemente no mercado, ou trazendo resultados razoáveis para os acionistas. Pergunta: a Veloc é uma empresa aberta? Negociada em bolsa? Caracterização de acionistas é quando está negociado em bolsas. Para os sócios, para os membros da empresa, para os titulares da empresa. É diferente de acionistas, tá? Atingir esses objetivos não é uma tarefa fácil, mas é possível desde que a arquitetura organizacional suporte a estratégia empresarial. Ao não divulgar para o seu quadro de colaboradores as estratégias, não consegue integrar pessoas, processos e finanças. Excelente. Este aqui embaixo é um dos grandes desafios gerenciais da atualidade. São os elementos-chave e responsáveis por tornar a organização ainda mais competitiva. Quando há integração, quando há integração não tem vírgula, não tem nada. É possível perceber que uma
Isso aqui sairia. É possível perceber sinergia saudável entre gestores e o desdobramento dos processos internos. Tudo isso pode resultar, eu diria que é mais coeso, em atendimento melhor e no longo prazo se traduz em competitividade. Como ferramentas para alavancar as competitividade da liderança, que é isso aqui? Solto. Ó, interessante. O que deveria estar lá em cima, na primeiro ponto, identificação da organização, tá aqui, ó. A Velogo PB Centauro. A Centauro, que, pelo que eu consegui entender, eu tava com um pulguinho atrás da orelha. Que não é do meu gato, ou melhor, da minha gata. Sai pra lá, Flávia. O que eu estava pensando que seria que essa empresa, VBlog PB, é uma prestadora de serviço de transportes para as lojas Centauro. É isso mesmo? Que aqui está dizendo, a Centauro é uma das principais redes de artigos esportivos do país, busca explorar as razões que levam cada pessoa a praticar esse esporte. Uma abordagem emocional buscando retratar o esforço de... Legal. Então, isso aqui é para estar dito lá em cima na identificação da empresa. Tá, meus povos? Que até agora a gente tá aqui na página 12, olha só, na página 12. Agora vai que a gente vai saber de que realmente é a empresa. Vamos para cá. Isso estava junto lá no texto assim? Tem um espaçozinho não? Que coisa. De acordo com o Bio 2016, olha só, aqui chegaram as aspas, foi que houve. Foi outra pessoa que escreveu, não é isso? Sistema de informação é uma rede... Já no ponto de vista de Cortes, eu acho que o acento de Cortes é aqui. Que é isso, Zé? Cortes. Definido como? Dá um entra, aê, dá outro entra, por não ser da o gestor da unidade, por não ser da área, que área? O gestor, se é o gestor, ele é posto, então é letra maiúscula. O gestor da unidade VBlog PB, por não ser da área de TI ou de sistema de informação, por não ter formação na área de ciência, acredita que sistema de informação sejam programas aos quais sejam programas os quais realizam processamento de informação. Ou seja, expliquei já o que é ou seja, né? O usuário abastece informações do programa. Diz, entretanto, como redes, como redes. Diz, entretanto, desconhecer outras linhas de atuação, como redes, por se tratar do setor TI. Entretanto, enquanto os 5 componentes da informação, sendo hardware, software, banco de dados, rede de pessoas. Achei fantástico! De onde é que está isso aqui? Vamos lá. De onde é que está isso aqui? Livrinho verdinho. O Braia capítulo 1. Segundo Bio de novo, hardware, é isso. Software, entretanto. Quem é que diz software? Tem uma definição de hardware. Sete no breaks para sustentar o quê? Não, gente. Tem coisa errada aqui. Olha só. Não vou dizer que não é, tá? Porque quanto ao hardware, se eu tenho 5 computadores ligados em rede, 5 computadores ligados em rede e tenho 7 no breaks. Que tamanho são esses no breaks? Vocês conseguiram ver? 4 impressoras, 5 scanners. Esses scanners são o que? De mão? São pistolas.
6 servidores? Não! Tem mais coisa aqui dentro. Por que eu estou dizendo que tem mais coisa? Porque se só de servidor tem uns 6, tem mais coisa sendo processada nesse lugar. Consegue enxergar? Para que eu tenho 6 servidores para gerenciar 5 computadores? Pensa bem lá no que vocês viram lá em informática e viram comigo nos sistemas de informação com a empresa em rede. Um servidor me gerencia computadores. Mas é com 2 HDs para cada para backup. Legal, então eu tenho 12 HDs só para backup. Tem muito mais coisa sendo processada aqui. Esse sistema de informação que está instalado no CT não é, em hipótese alguma, um sistema de processamento. Eu nem li o resto ainda, vamos saber agora se é. Um sistema de processamento para este CT em específico, recebendo informações de um outro setor. Não é. Tem mais coisa aqui. E 4 switches. Que tamanho switches? De quantas portas? De 4, 8, 16, 24, 32, 64? O software, entretanto, é o mais complexo. Ele está passando por alterações contra o sistema utilizado para emissão de notas fiscais eletrônicas, registro de saída, controle de estado. Anteriormente era usado o CISPAC, sendo migrado para o SAP, cujo... Eita, não, aqui ficou feio. Não tem nada a ver com vocês. Nada. Vocês são muito melhores do que isso. Anteriormente, vírgula, utilizava-se o CISPAC. De quem era o fornecedor do CISPAC? E atualmente, o que está sendo... o CISPAC, que atualmente está sendo migrado para o SAP. De quem é o SAP? Procura a empresa que é detentora do SAP. O que, ao contrário do anterior, possibilita a integração de sistemas de diferentes setores, logo disseminando os dados de forma mais rápida e ágil, o que melhora o tempo. Assim, só transformado por um conjunto de ferramentas utilizadas, as quais com base em extrair o máximo potencial. Se software é... Quem foi que disse que é? Foi Bill? Aqui tem uma definição em aspas, tá? É o máximo potencial de um recurso físico, hardware, e colocar à disposição do usuário A categorização do software tem um ponto aqui, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. A categorização do software ajuda-nos não se incluir, no sentido de entendermos não se incluir, melhor as vantagens e desvantagens dessa ou daquela solução. Isso aqui não faz... Não precisa estar aqui. Ela terminaria basicamente aqui. Isso aqui não precisa estar aqui. A saber o quê? A saber o quê? O que tem lá? Então descreve, gente. A saber. Sistema operacional, sistema de apoio operacional. SAP. O sistema... Não. O sistema, nesse caso aqui é sistema com letra maiúscula. O sistema é conectado ao Cefaz. O que é o Cefaz? Pensa comigo. O que é o Cefaz? E aos outros, logo ao emitir a nota fiscal, as informações são enviadas ao Cefaz. Não é. Rever o que é Cefaz. Ao qual, eu estou vendo o seguinte. Pela repetição do ao qual, aqui é um desconhecimento, tá, meu povo? É um desconhecimento, é uma não lembrança do que foi estudado lá no 7º e 8º ano quanto aos pronomes relativos, tá? Então dá uma olhada direitinho. Enviado faz o qual tem o poder de autorizar. Autorizar o que? Tá? Autorizar o que? Painel de operação e coleta. Olha só. O sistema de apoio operacional tem um SAP, tem um painel de operação, é isso mesmo. Tem uma intranet, tem um Wave, tem um Track, Force e Sacar. Ficou conturbado isso aqui, turma. Vocês viram com um trabalho muito legal. Tem algum ajuste? Tem, mas aqui bagunçou.
Não. Aqui bagunçou. Vamos dar uma melhorada nesse aqui. Bagunçou a formatação, bagunçou a forma de escrever. O sistema de apoio gerencial tem intranet de novo. É uma outra intranet, porque aqui tem uma. Tá? E tá junto aqui. Vamos dar uma melhorada nesse texto, na forma e no conteúdo. Ressalta que para todos os níveis a utilização do pacote Microsoft Office e produtos Google, diferenciando somente quanto à sua finalidade. Além disso, para os sistemas SAP, SISPAC e painéis de operação e coleta são utilizados. Não tem essa vírgula, tá? São utilizados os metadados XML e PDF. São os metadados XML e PDF. Eu não sei. Eu não sei se metadados se aplica a PDF, não. Eu não lembro, não. Ajuda eu aí. Que segundo Cortes, tá errado aqui o nome do rapaz, enquanto para agregar. Além disso, a maior parte dos sistemas utilizam a programação JavaScript, fazendo com que sejam muito mais intuitivos e dinâmicos. No geral, o sistema de informação SI maiúsculo da organização são complexos, pois possuem muitos dados conectados e ligados a matrículas. Eita, aqui ferrou. Eu não ia dizer aquilo que vocês estão pensando, não, é sério. Dizer ferrou. Ou as notas fiscais eletrônicas, que não tem esse apóstrofo, tá? São abertos e dinâmicos e adaptáveis, sofrendo influência das inteligências externas, logo constantes e se autogerenciando, em especial o sistema de logística. E conturbou aqui também, ó. Daqui para cá. Tem um erro de concordância ou um erro de fala. No ponto de vista de Cortes, está errado. O banco de dados é. Se é. Não, opa, já está aqui. Desculpa, está aqui. Sistema. Vale ressaltar que Cortes. Aqui eu diria, vale ressaltar que o autor aborda que todo dado, informação nova adicionada na memória do computador. Não. Que todo dado e informação adicionada na memória do computador vão preencher o espaço disponível, ou seja, um caractere vai ser equivalente a 1. Não, isso aqui não precisa não, gente. Precisa não. No caso da empresa, o setor responsável pelo database está alocado em São Paulo, matriz administrativa da empresa, estando maiores detalhes sobre... O que é isso? Entretanto, sabe-se que a empresa utiliza o gerenciador de bancos de dados SQL Server, em especial devido à segurança das operações do site e-commerce. Logo, alterar algo no banco fica somente a cargo do setor responsável. Além disso, utiliza-se o BI, tendo como responsável o setor de análise de dados, ao qual gerencia... Não. É o mesmo erro do ao qual que eu comentei agora há pouco, tá? Uma gama de dados e realiza o tratamento não tem essa vírgula, a fim de obter resultados e indicadores precisos para a tomada de decisões dos gestores. Tem uma fala que está errada. Se o BI vai... A característica do BI é não precisar fazer com que outras pessoas tomem decisão. O próprio sistema toma decisão. O BI é a base da inteligência artificial. Tá? Aí que vocês estão dizendo que o BI facilita ou indica a tomada de decisão dos gestores. Tem uma aplicação aqui truncada. Conseguem enxergar? Tem uma aplicação truncada aí, meu povo. Quanto à rede, a empresa dispõe de internet via cabo de fibra ótica. Via fibra ótica, não precisa ser a cabo não, tá? Via fibra ótica, distribuída por roteador aos computadores em uma rede física. Além disso, na unidade, conforme não precisa disso aqui, a presença de switch, os quais possibilitam a interligação dos computadores em rede e o envio de dados ao usuário de origem diretamente ao usuário final. Diante desses, a organização possui rede de longo alcance, dentro do exposto não precisa, algumas por exemplo, no alcance não precisa do ou seja, realizando a ligação LAN da unidade com a rede como um todo. Ponto. Sendo essa conexão possível a partir do software funcionando via internet. Não precisa disso aqui também. Isso aqui, ó. Com isso, nota-se que a organização física se consolida como sendo
em estrela, legal. Ao qual, de novo aqui, ó. Opa! Quanto à organização lógica de rede, cliente servidor cujo estado. Segundo o Cortes, está errado quando uma rede. Quando em uma rede os computadores trocam dados de informações, que ambos estejam usando o mesmo padrão, protocolo com protocolo de comunicação. Ao qual, de novo, o compartilhamento dessa forma é realizado via roteador, visto que o elevado número de equipamentos em rede. Opa! Não. Essa informação aqui está truncada. Ela desfez essa informação aqui, ó. Blam 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 blam. Ela desfez essa informação aqui, ó. Aqui. 5 computadores. 4 impressoras são 9. Vai lá, 6 servidores são 14. Com 5 scanners 19. Dá para colocar basicamente em 2 suítes. Isso não é nada. Então não é um elevado número, não. Certo? Que eu estava comentando com vocês. Elevado. Não. Quanto às pessoas na organização, são divididas em 2 partes: usuário e administrador. Não dá TI cujo único que é o único a ter a autorização da modificação das máquinas, bem como know-how para manutenção e gerenciamento dos equipamentos de informática, enquanto os usuários finais abrangem um grupo formado por colaboradores, operacionais e gerenciais. Apesar disso, quanto ao manuseio das redes na unidade, somente executado por organização terceirizada. Não, isso aqui tá feio, gente. Mais simples. Neste tocante, ou nessa mesma diapasão, ou apesar disso. É que só tem mas apesar disso. Não, tá errado o apesar disso. O que caracteriza-se a necessidade de uma organização terceirizada especializada para manutenção para manutenção em redes e em equipamentos. Pronto. O setor de TIS da unidade, conforme mencionado, não precisa disso aqui. Possui em seu quadro os colaboradores somente a figura de um analista, letra maiúscula, o qual realiza diversas funções, assim como está truncado daqui para frente. Rever. O analista, ademais, se reporta ao coordenador de TI, cujo... Eita, gente, calma, mais simples. Está alocado junto à base... Não. Rever esse texto aqui. Ficou feio. E faltou a figura. Aí foi pedido a figura, que é um complemento ou uma parte daquela outra. Traz pra cá. Atividades desempenhadas. No Brasil existem algumas o setor não possui um QDT. É o inverso, tá? Tom. E o analista de TI desenvolve suas atividades a partir de chamadas solicitadas e demandas passadas pelo superior. Logo, vírgula, não tendo rotina de tarefas definidas. Rotina de tarefa definida, tá certo. Assim, com base no que foi compreendido de suas atividades, no que a teoria nos traz, foi desenvolvido um quadro a seguir. Não precisa mencionar o quadro. Apresenta-se o quadro. Isso aqui vai para outro canto, que o quadro vem logo aqui embaixo. Apresenta-se o quadro. Cadê? O quadro 1. Não precisa do a seguir. Com as atividades que deveriam ser desempenhadas pelo profissional na organização. Pelo profissional de quê? Analista de TI. Pelo analista de TI na organização. As que, no geral, são realizadas. Foi construído o quadro 1 com atividades que deveriam ser desempenhadas pelo analista de TI na organização, as que são efetivamente realizadas e uma análise quanto à divergência e congruência entre elas. Aqui, ó, entre elas. Quadro 1, que não pode estar dividido, senhoras e senhores, dentro do quadro fonte menor, espaço simples.
Tá? Aqui, atividades apresentadas na teoria, atividades desenvolvidas na prática, congruência e divergência. Sugestão de colocar congruência e divergência, vocês fazem isso aqui, ó. Tá? Congruência e divergência. Tá. O que eu falei, não terminar aqui. O próprio autoria não é interessante deixar. Na concepção de bio, aqui tem ótimo, ainda segundo a visão do autor, a estrutura organizacional é feita de acordo. A estrutura da organização é feita de acordo com a característica do negócio, a peculiaridade da empresa. Tira esse é feita por dada. A estrutura da organização é dada como um dado, como uma informação, de acordo com a característica do negócio. Existem alguns modelos organizacionais que as empresas podem aderir de acordo com a sua realidade e desempenho divisionalizadas. Eu nunca lembro disso, não, mas tudo bem. O setor de SDD atua no centro como uma divisão organizacional que presta serviço a outra empresa do grupo. Não precisa do ou seja, é uma outra explicação. Que não é. No CT, você das principais são da Vlog. No entanto, opa! Olha aqui o que eu comentava com vocês, que aquele monte de servidor não era para somente para logística. Ó, e esse pessoal aqui não está aqui, é isso? Está em outro canto. Porque agora bagunçou minha cabeça. O setor de SI/TI que não está aqui, está em São Paulo, eu vi isso aqui em algum canto. Analista de TI. Ok, analista de TI na unidade. Ok, analista de TI, vamos lá. Então, o setor, aqui no caso é um analista de TI que atua no CT como uma divisão organizacional, presta serviço a ou seja, não tem ou seja, CT, no CT são da Veloz. Entretanto, o profissional de TI exerce a função da Centauri, sendo somente alocado Além disso, a empresa divide o setor sob dois vieses, terceirizados e profissionais próprios. Os terceirizados se resumem... Não faz isso, não. Os terceirizados desempenham atividades de rede de gerência dos painéis de operações e coleta. Dessa forma, quaisquer problemas nesses sistemas de atualizações por terceiros. O setor de TI e as operações próprias faz o quê? Que aqui estão os terceirizados. O setor de TI bem como das lojas nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Recife. Recife não é estado. Alô, povo. Em estado. Calma. Estado. Pum, bum. Outro parágrafo. No geral, vírgula. Essas demandas podem ser relacionadas às manutenções de máquinas. Na empresa como um todo, por sua vez, o setor é bem mais completo. Na empresa como um todo, por sua vez, o setor possui divisões quanto a desenvolvimento, análise de dados, gestão de acesso, tecnologia de informação. O desenvolvimento é o quanto a... Então, se é desenvolvimento, é a letra maiúscula aqui, meu povo. O desenvolvimento é o responsável por aprimorar o setor de BI, assim como de análise maiúscula de dados. É incumbido, não tem essa vírgula. O setor de BI, não, tem. É incumbido. O setor de BI, sem a vírgula, assim como são incumbidos por gerenciar as informações contidas na base de dados e desenvolver análise e indicadores os quais auxiliarão nas tomadas de decisões do nível executivo. O setor possui um sistema denominado Wikdados, o qual, de novo, Wikdados, ponto. Este divulga os resultados das análises, os critérios e contexto. Pronto. Aqui tem seguindo-se ou então tem-se também o setor de gestão de acessos, conhecido internamente por SAM, o qual, lá vem ao qual, meu Deus do céu, faz isso não, gente. Administra
Por fim, tem o setor de TI, de novo. Implementação dos postos da informação. Para Dantas, uma letra maiúscula. Para Dantas, vírgula. Mas o professor lá no texto começa com letra maiúscula. Ele começou no parágrafo, não? A segurança da informação é a proteção da informação. Tem coisa errada. Ou é Dantas que disse isso, ou eu tenho 99% de certeza que é a norma brasileira 27002 que está dizendo isso. Mas foi tirado de Dantas. Mas você não tem a norma aqui, meu povo. Tá? Não precisa tirar de Dantas. O autor, ponto. O autor ainda comenta que é importante para a segurança da informação obter... Não precisa disso aqui, não. Existem medidas de segurança que podem ser adotadas em EPP e em MP que são classificadas de acordo com a elaborada da ameaça, prevenção e proteção. A prevenção visa diminuir. Então, um programa de gestão, informação. Diante disso, a empresa realiza a gestão da segurança da informação com as seguintes ações. Com seguintes informações. Aqui eu diria fazer marcadores. Controle da alteração da empresa, controle. Melhoraria essa formatação aqui, mas controle disso. Backup disso. Restrição. E o que é esse local aqui que ficou sozinho? Utilizar. E o local ficou sozinho. O principal hardware utilizado é o file. Faz isso não. Tá. Como hardware está o FortiGate. O FortiGate é um equipamento ou é um software para vocês lá? Porque Firewall é um software. Tá. Aqui de novo. Aqui eu quis pegar vocês de forma geral, não é vocês, o grupo, é a turma toda, para ver qual é o nível de percepção que vocês têm sobre identificação de problemas. Problema é tudo aquilo que tem um questionamento a partir de uma causa. E que é tudo aquilo que tem um posicionamento a partir de uma causa. O problema em si, ele é solucionável a partir da solução da causa. Vamos para um exemplo muito simples e direto. Aquele pigarro arranha na garganta, aí você bota tomar água. Resolveu o problema? Não. Paliativo no problema. Concorda comigo? Chupar uma pastilha resolve. Chupar uma pastilha e continuar no frio ou continuar falando muito alto. Não. É um paliativo. Quando é que se resolve o problema, então? Quando se atinge a causa. Então, em princípio, ausência de não é problema. Você pode estar pensando, professor, como assim? Vamos a um exemplo muito simples. Falta de dinheiro é problema? Você vai dizer que é, eu vou dizer que não. Porque a falta de dinheiro em si não é problema. Mas a falta de dinheiro causa problema. Que problema? Corte de energia por não pagamento, corte de água por não pagamento, fome porque não comeu, gastrite porque passou um tempo maior sem se alimentar direito. Então, esses são problemas causados pela falta de dinheiro. Consegue enxergar? Então, com esse raciocínio prévio, que é um raciocínio japonês, o japonês diz que para enfrentar e solucionar um problema, faça 5 porquês para eles. É uma teoria realmente, teoria de decisão, de tomada de decisão. 5 porquês. Quando você fizer 5 porquês, você encontrará o problema. E encontrando o problema, você já encontra a solução do problema. Vamos ver. Queda de internet é um problema? Não. O que é que a queda de internet faz?
atraso do envio das notas fiscais, atraso na liberação das cargas, não comunicação falta, lá veio com a falta, retorno de dados da Cefaz, já entreguei o do Cefaz lá em cima, entreguei agora, da Cefaz incongruente. Então esses são problemas. A queda da internet não é problema. Levar uma queda é um problema? Não. O problema é a consequência. É o que acontece depois, tá? O sistema da Secretaria de Fazenda fora do ar é um problema? Não. Por que não é um problema? Porque ela causa problemas. Quando o sistema não está funcionando a contento, ele causa problemas. Equipamentos antigos são um problema? Não. Por que não é um problema? Porque o equipamento antigo causa atraso, com maior consumo de energia, a maior aquecimento, maior probabilidade de quebra, interferência no processamento das informações. Então, esses sim são problemas. Eu posso colocar depois, professor, causado por equipamento antigo? Pode. Porque você está dizendo o problema, a causa e já encaminha a solução. Porque aqui, queda de internet, o que é que eu vou fazer para levantar a internet? Tá certo? Então deem uma revisada nesse aqui, ó, porque tem falta aqui, ó. Não possuir falta, sem integração completa é ausência de falta, tá certo? O raciocínio eu já dei. E fazendo isso aqui para baixo será alterado por completo. Tudo bem? Então, esta é a análise que eu faço de todos os meus trabalhos de prática de pesquisa, de orientação de TCC, de orientação de extensão, de orientação de grupos de pesquisa. Eu leio o trabalho com vocês como se estivesse conversando ponto a ponto com vocês. Eu disse a vocês lá no início que eu iria ler com vocês. Não foi? Então, lendo, eu vou conversando e mostrando aquilo que, para e passo, eu vou entendendo como alguém externo entenderia. Só que, por estar mais próximo de vocês, por ter estudado um pouco com vocês, eu sei qual o nível de percepção que vocês têm, que deveriam ter e que podem chegar a ter. O trabalho está bom. O trabalho não está ruim. Também com esse monte de tempo que o senhor falou, não. O trabalho está bom. Merece ajustes? Sim, todos nós merecemos ajustes, inclusive eu. O que eu quero trazer para vocês é uma percepção cada vez mais profissional. E acredito que todas as minhas observações estão pertinentes. Não quero aqui de forma alguma dizer que eu estou com a verdade, não. Mas eu entendo que todas as observações que eu fiz têm pertinência ao que está apresentado aqui. Ah, mas foi o que eu quis dizer. Aí eu não posso dominar. Eu entendo que às vezes a gente quer dizer uma coisa e escreve outra, porque acontece comigo também. Tá certo? Fiquei muito orgulhoso, muito satisfeito do trabalho que vocês construíram em ordem alfabética. Gabriel, Murilo e Anessa. É um trabalho que se tornou complexo, sim, e eu gostaria de ter mais informações, mais dados. Lembre-se que eu pedi layout da empresa, lembre-se que eu pedi descrição além do quadro de trabalho, qual é a distribuição na empresa em si. Isso não tem. Algumas outras situações que eu já mostrei para vocês quanto à descrição, apresentação de quadros, de figuras e de textualidade. Escrever não é fácil. Escrever na língua portuguesa é mais difícil ainda. Mas podem ter certeza que eu estou satisfeito com o trabalho que vocês fizeram e espero que leiam, releiam e escutem as minhas considerações. Grande abraço, paz, saúde e felicidades.